Já estamos transmitindo, tá? Tá mesmo? Então, posso começar? Ainda não apareceu aqui, não. É que ainda não abriu, eu estou aberto aqui no... Tá O certo. Rodrigo vai fazer a apresentação, professor, e aí chama você em seguida. Tá, mas ainda a gente não entrou no link do canal, né? Acho que entramos sim. Acho que agora Entramos? estamos online. Vou iniciando, então. Isso, vai lá. Bom dia a todos e a todas aqui hoje, nesse mais um encontro de estudo sobre Michel Foucault. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do professor Hernani. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a disponibilidade do canal, o canal História de Psicologia TV, que é parte do projeto de História da Psicologia, um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da UF, de Rio das Ostras. O canal produz vídeos de divulgação e popularização da ciência sobre o tema da história da psicologia. O portal conta ainda com um website e com uma enciclopédia eletrônica, a WikiHP, sendo coordenado pelo professor André Elias Moretti Ribeiro. Um agradecimento especial ao professor André, que nos disponibilizou essa plataforma para a gente conseguir chegar em mais pessoas e deixar esse evento mais bonito ainda. Vou me apresentar, eu sou Rodrigo Natal, estudante de Psicologia aqui da UF Rio das Ostras, participante do grupo de estudo, que é Introdução ao Pensamento de Michel Foucault. Minha audiodescrição: eu sou um homem branco, uso óculos, tenho cabelo longo, castanho, escuro, até os ombros, estou com cabelo solto, estou vestindo uma camiseta branca, no meu fundo tem uma parede amarela, com uma cortina branca e algumas coisinhas para a gente ser mais inclusivo sempre. Bom, nesse momento, além disso, tem algumas pessoas aparecendo aqui com a gente, além do professor Hernani, que são parte da equipe, né, a professora Lê, o professor Márcio e a Raquel, que já aproveito para fazer um agradecimento especial à Raquel, que nos ajudou tanto nessa produção e resolveu todos os problemas que apareceram até agora. Espero que seja um. E é isso, né? Bom, agora eu estou iniciando esse segundo encontro de estudo sobre Michel Foucault, Corpo e Vida em Michel Foucault, realizado pelo grupo de estudo Introdução ao Pensamento de Michel Foucault, projeto de extensão vinculado ao Laboratório de Estudos sobre Subjetividade, Ética e Política, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, em Rio das Ostras. Nesse ano, nosso evento homenageia o professor Roberto Machado, nascido em Recife, formado em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre e doutor pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, passou pela Universidade Heidelberg, na Alemanha, e fez estágio no Collège de France com Foucault, e pós-doutorado em Paris 8 com Deleuze. Foi professor de várias universidades no Brasil e aposentou-se como professor titular do Departamento de Filosofia da UFRJ. Em maio de 2021, sua partida marcou a todos nós, que se estudamos a obra de Michel Foucault, deve-se ao fato de ter sido introduzida no Brasil por Roberto Machado. Ele é um dos maiores filósofos brasileiros e continuará fazendo parte da nossa formação. Deste modo, ressaltamos e marcamos a relevância da sua obra, Roberto Machado presente com a gente hoje. Bom, agradeço o professor Hernani por estar aqui com a gente. Vou fazer uma apresentação rapidinha de você, para a gente começar esse trabalho, essa fala.
Bom, o professor Hernani Chaves, nosso convidado de hoje, que abre nosso segundo encontro de Michel Foucault, esse nosso segundo encontro. Ele é graduado em Administração pela Universidade Federal do Pará, mestre em Filosofia pela PUC de São Paulo e doutor em Filosofia pela USP. É professor titular da Universidade de Filosofia da Universidade Federal do Pará e também professor permanente do programa de pós-graduação em Psicologia, também da Federal do Pará, no programa de eu me confundi aqui. Do programa de pós-graduação em Psicologia na Universidade Federal do Sergipe também. Tem uma ampla publicação de artigos, traduções e livros, e nesse ano ele lançou o livro Michel Foucault e a Verdade Cínica, pela editora FI. Algumas informações gerais sobre o nosso evento. Teremos entre 30 e 45 minutos de fala do professor Hernani, e depois destinaremos cerca de 20 minutos para as questões. Essas poderão ser feitas pelo chat, e a nossa equipe está preparada aqui para ler e trazê-las para a gente. Esse evento será gravado, mas não será disponibilizado ao público. Bom, vamos iniciar essa conversa. O professor Hernani Chaves esteve com a gente ano passado falando do cristianismo e da história da sexualidade. E esse ano o título da fala é O que o Foucault aprendeu com as mulheres pesquisadoras da Antiguidade Clássica. Professor Hernani, eu agradeço muito sua presença aqui com a gente, é sempre bom, muito feliz de poder estar participando e com você nesse momento, ao vivo, aqui. E eu passo a falar para você, peço que você faça uma audiodescrição também, rapidinho, como eu fiz, para que a gente possa conversar. Tá certo. Agradeço a generosa apresentação, agradeço mais uma vez ao Márcio Mioto, ao professor Alê e todos os alunos que passaram e passam por esse grupo de pesquisa sobre Michel Foucault na Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Uma descrição... bom, eu sou uma pessoa que nesse momento está numa cidade que está com 31 graus à sombra, com muito calor, não é? Ouvindo o barulho estão consertando a quadra aqui do meu prédio, a quadra de esportes, então tem um barulhinho, né? E é isso aí, eu estou muito... hoje, menos cansado, porque tivemos um pouquinho de feriado esse final de semana que passou, e aí eu dei uma paradinha nos trabalhos. Estamos aí, né? Nessa luta diária, né? Bom, eu escolhi esse tema e já vou, no decorrer da minha exposição, eu vou conectar esse tema com o tema do colóquio, né, sobre as relações entre corpo e vida. Eu escolhi esse tema porque eu estou trabalhando num artigo a respeito desse tema, que me foi solicitado, e quando você fala sobre aquilo que você está escrevendo, sobre aquilo que você está pesquisando, então eu vou pedir um momento, eu vou fechar a porta aqui do meu escritório, porque a minha diarista está aqui, então tem muito barulho vindo da cozinha. Espera um instante. Ok, desculpa. Então, quando a gente fala sobre aquilo que a gente escreve, sobre aquilo que a gente está pesquisando, é muito bom, porque você exercita um pouco, né? Exercita um pouco o seu texto e o seu raciocínio, né? Eu estou numa idade que eu preciso ficar exercitando o raciocínio, né? Bom, mas, assim, quando eu fui solicitado assim, a escrever um artigo para um livro sobre a questão das mulheres, a minha primeira pergunta
nessa época difícil, eu perguntei para o organizador, mas não são apenas mulheres que vão escrever? Aí ele riu, não, e tal, tá tudo bem, né? Porque a gente vive um momento muito difícil, né? A gente não sabe mais exatamente, em uma série de relações, como proceder. Bom, e então é um livro em que vai falar sobre mulheres, feminismo, coisa do tipo. E eu resolvi ver, bom, mas qual será o meu lugar de fala nessa discussão, entendeu? Porque talvez, se a gente for levar ao pé da letra essa história do lugar do fala, eu só vou poder falar de gays com mais de 60 anos, que são professores universitários do norte do Brasil, quer dizer, eu só vou poder falar de mim mesmo, né, do jeito que as coisas estão. Bom, e aí, esse ano foi um ano que eu, assim falei, eu li bastante esse curso de 80-81 de Foucault, que se chama Subjetividade e Verdade. Pois bem, e me chamou a atenção nesse curso a referência a uma historiadora da antiguidade clássica que eu não conhecia, porque ela é americana, chamada Sarah Pomeroy. E aí depois, então, eu me dei conta de que Foucault cita muitas pesquisadoras da antiguidade clássica, muitas mulheres. E aí me veio a ideia de que, exatamente assim, quando você vai olhar as referências, o que é que Foucault tira desses textos, nós podemos ver que quando, principalmente quando se trata de falar das mulheres e da questão da vida das mulheres, seja na Grécia, seja em Roma, e quando vai se falar do corpo feminino, que é isso muito importante, ele muitas vezes, então, dá o lugar de fala, digamos, para as mulheres pesquisadoras na Antiguidade Clássica, né? Então, por isso que eu resolvi falar um pouquinho aqui para vocês, né? Tá? Falar um pouquinho aqui para vocês sobre isso. Então, se a gente for ler atentamente os cursos no Collège de France, se nós formos ler atentamente lá os volumes da história da sexualidade, principalmente o volume 2 e o volume 3, que tratam justamente da Antiguidade Clássica, que tratam por excelência da Antiguidade Clássica, nós vamos ver que Foucault faz menção a várias especialistas, várias mulheres especialistas no estudo da Antiguidade Clássica. Então, essa pesquisa está inserida também numa preocupação que eu tenho, que é a preocupação de estudar um pouco as fontes utilizadas por Foucault, né? Então, por exemplo, recentemente vai ser publicado já esse artigo, eu me refiro, então, à importância de Paul Veyne, o historiador, né, principalmente o historiador de Roma, para uma série de questões que estão presentes no curso Subjetividade e Verdade e que depois vão ser, né, retrabalhadas nos livros. E então, a ideia então é essa, fazer apenas uma enumeração inicial dessas referências de mulheres pesquisadoras e, ao mesmo tempo, vou focar um pouco em duas dessas mulheres pesquisadoras pela importância que elas têm, pela importância que elas vão ter tanto na história da sexualidade 2 quanto na história da sexualidade 3. Né? Bom, então, por exemplo, eu repito, é muito interessante que Foucault faça referência a essas mulheres pesquisadoras nos cursos e nos livros nos quais ele trata da questão da antiguidade, porque isso me parece ser uma forma interessante de dar lugar e voz às mulheres. Uma crítica muito contundente que é feita a Foucault, né, de que ele não se importou com as mulheres, especial no projeto da história da sexualidade. Bom, então nós podemos ver aí, por exemplo, desde o primeiro curso no Collège de France, que são as aulas
sobre a vontade de saber, que é de 1970, 1971, que é um curso sobre, né, sobre a Grécia Antiga, principalmente. Nós temos aí, por exemplo, Claude Monet, Claire Préau e Roseline de Ponroc, que são citadas nesse curso. No curso A Hermenêutica do Sujeito, que é de 81 a 82, nós temos a referência a Marie-Odile Coulet-Gazet, que é uma grande especialista na questão do cinismo, e, portanto, as referências a Marie-Odile vão voltar no último curso, A Coragem da Verdade, que é um curso onde o cinismo tem um papel fundamental. Além de Marie-Odile, nós temos outra presença importante, que é a presença justamente da esposa de Pierre Hadot, a Ilse Traut Hadot, né? Ela escreveu um livro que é um clássico de estudo sobre Sêneca. Então, as referências na hermenêutica do sujeito, principalmente a Ilse Traut Hadot, estão ligadas justamente à filosofia de Sêneca, aos exercícios espirituais, etc., etc. Nós temos também uma referência a Martha Nussbaum, que é uma grande, não só mas uma grande filósofa também, que estudou bastante a tragédia grega, né? Nós temos também, na História da Sexualidade 2, e aí já entrando nas questões entre o corpo e vida, nós temos um artigo importante, que eu ainda não consegui esse artigo, tenho que pedir auxílio dos meus amigos europeus, porque ele é publicado num livro que são Anais de um Congresso a respeito do corpus hipocrático, né? Então, nesses anais tem um livro que é muito citado, não só por Foucault, mas por outros autores que eu pesquisei, que é de uma pesquisadora italiana chamada Paola Eliana Manulli, né? Falando no italiano mais correto, Paula, né? Paula. Gente, e o artigo dela, né, da Manulli, é um artigo que já pelo título, né, já dá mostrar para vocês que quando eu puder ler esse artigo, eu poderia falar muito mais sobre as relações corpo e vida e a questão das mulheres. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, não é? Que essa questão das relações entre corpo e vida, lido pelas historiadoras especializadas na antiguidade clássica, ela vai assim trazer para a nossa questão, para o nosso debate e para o tema desse colóquio, a relação entre corpo e vida, referida especificamente às mulheres, né? Então, tem o artigo da Paula Manulli se chama Fisiologia e Patologia do Feminino nos Escritos Hipocráticos, né? Ele é citado na página 45 da edição brasileira, da primeira edição brasileira da História da Sexualidade 2, né? Então, uma pena que eu ainda não consegui esse artigo por esses meios que a gente caça pela internet. Mas, na História da Sexualidade 2, vai aparecer o nome de Sarah Pomeroy, que é, né, uma americana que escreveu um livro publicado em 1978 e que se chama, o título é muito, muito, muito interessante, Deusas, Prostitutas, Esposas e Escravas, as Mulheres na Antiguidade Clássica, né? Esse livro da Sarah Pomeroy, eu repito o nome dele, eu posso escrever depois no chat, nos comentários, Deusas, Prostitutas, Esposas e Escravas. Ele está referido na História da Sexualidade 2, na História da Sexualidade 3 e no curso Subjetividade e Verdade, né, pelo título em inglês. Existe a edição inglesa está disponível, a edição em inglês, que eu acho que a edição americana está disponível nesse famoso Gênesis, né, nesse site Gênesis, e também a edição espanhola, né? A edição espanhola desse livro também está disponível no Gênesis.
E assim, é um livro enorme, ele tem mais de 700 páginas, entende? Mas é uma leitura maravilhosa e a gente percebe, então, por que Foucault gostou tanto desse livro, né? Então, a Sarah Pomeroy, eu vou falar mais dela daqui a pouco. Temos também Jacqueline de Romilly, que é uma helenista conhecida, francesa, da escola da geração de Jean-Pierre Vernant, né? Na História da Sexualidade 3, nós temos novamente Iseltraut Adot, nós temos novamente Sarah Pomeroy, e vai aparecer, então, o livro de Aline Roussel, que é uma francesa, eu acho que da argeliana, não, marroquina. Ela é uma francesa de Marrocos, franco-marroquina, Aline Roussel. Ela já é falecida. Ela escreveu um livro também maravilhoso, cuja edição brasileira, a edição brasileira do livro deu um título mais chamativo. Em francês, é Porneia, do domínio do corpo à privação sensorial nos séculos 2 e 4 da era cristã. Existe uma edição brasileira desse livro, antiga, da editora Brasiliense, publicado em 1900 e... a edição francesa é de 1983 e a edição brasileira de 1984, né, um ano depois. E na edição brasileira, o livro se chama Porneia, Sexualidade e Amor no Mundo Antigo. Né? Eu consegui comprar esse livro na estante virtual. Eu quero falar, então, agora um pouquinho mais de Sarah Pomeroy e um pouquinho de Aline Roussel. Eu estou olhando aqui. Se não der para chegar na Aline Roussel por causa do tempo, eu vou ficar na Sarah Pomeroy, né? Mas eu vou... Porque, de fato, as duas são muito, muito interessantes e muito importantes de ler. Lendo o livro do John Boswell, o Boswell, que escreveu sobre cristianismo na Idade Média e a questão da tolerância ao homossexual, é um livro assim absolutamente fundamental para Foucault. Foucault cita várias vezes esse livro, e a leitura desse livro é muito instrutiva para nós entendermos certas hipóteses de Foucault, certos pontos de partida de Foucault, né? Lembrando a minha aula que eu falei aqui, a minha fala do ano passado, quer dizer, nós temos essa ideia que o cristianismo é uma ruptura com o mundo antigo, né? Que o mundo antigo era uma maravilha em termos de sexualidade, era livre, e veio o cristianismo e quebra essa maravilha que era isso, historicamente não é sustentável, né? Então, essa tese do Foucault de que existe... É claro que existe uma descontinuidade, para usar a linguagem de Foucault, entre o cristianismo e o mundo antigo, mas existe também uma continuidade. Essa tese do Foucault é sustentada pelo aquilo que ele chama provas de fato. Quer dizer, ela não é resultado de uma abstração, de uma hipótese, simplesmente. Essa prova de fato é dada para ele pelos historiadores. Então, a importância dos historiadores está aí, né? No fato de que eles e elas fornecem para Foucault aquilo que ele chamou de prova de fato, né? Então, e o John Boswell, ele então cita o livro de Sarah Pomeroy de uma forma muito, muito elogiada. O livro do Boswell, ele também tem em espanhol, ele tem em inglês e espanhol no Gênesis, ok? É bom, né? Porque o espanhol você lê mais rápido. Então, ele cita o John Boswell, ele cita a Sarah Pomeroy assim: sobre a sexualidade e a moral romanas, assim como sobre a família e a situação geral das mulheres, se encontra uma excelente análise em Sarah Pomeroy. Então, uma hipótese que eu tenho é que essa nota do John Boswell leva Foucault ao livro de Sarah Pomeroy, né? Aí, né, quer dizer, a paranoia vai dizer, bom, mas foi preciso que um homem dissesse para ele, foi um homem que fez a citação, ele foi lá, né? Bom,
enfim. Mas nós temos, então, aí um elogio importante do John Boswell ao livro de Sarah Pomeroy. Né? Então, e o que é que tem de interessante no livro de Sarah Pomeroy? Primeiro, tanto na História da Sexualidade 2, quanto na História da Sexualidade 3, quanto na referência a Pomeroy na Subjetividade e Verdade, tudo gira em torno da questão do casamento, do matrimônio, né, das mudanças que se operam na questão do casamento, na passagem da Antiguidade Clássica para o cristianismo, mediado pelo direito romano, mediado pela transformação do matrimônio digamos assim, no campo do direito público. Porque o casamento na Antiguidade Clássica era um casamento privado, entendeu? Não tinha um contrato registrado num cartório. Isso só vai acontecer com o direito romano, né? O direito romano quer dizer, a ideia do casamento já sofre uma modificação importante, não é? Na Antiguidade Tardia, e depois essa modificação se completa no cristianismo. Então, as referências a Sarah Pomeroy, no curso Subjetividade e Verdade, ou seja, na História da Sexualidade 2 e na História da Sexualidade 3, são relativas ao casamento. E o modo como Foucault cita a Sarah Pomeroy é interessante, né? Eu vou dar o exemplo para vocês da História da Sexualidade 3. Né? Na História da Sexualidade 3, discutindo a questão do casamento, ele começa com Paul Veyne, ele passa para o John Boswell, e aí ele termina com a Sarah Pomeroy. Né? E a importância da Sarah Pomeroy é marcada, porque ele diz assim, na discussão do casamento quanto às classes pobres, pode-se supor, com Sarah Pomeroy, que dois fatores contraditórios estavam em condições de desempenhar um papel, e que ambos diziam respeito às funções econômicas do casamento. A esposa e os filhos podiam constituir mão de obra útil para o homem livre e pobre, mas, por outro lado, existe um nível econômico abaixo do qual um homem não pode manter uma mulher e filhos. Né? E aí Foucault, então aqui ele sintetiza, né, o argumento de Sarah Pomeroy, e quando ele continua a sua interpretação dessas frases aqui, ele agora também continua no campo das interpretações de Sarah Pomeroy. Né? Tá? Então, nessas questões, né, em que a questão do imperativo econômico-político que comandava o casamento vai perder uma parte da sua importância. Né? Então, toda essa discussão sobre o casamento que ocupam na edição brasileira as páginas 81 e 82, elas estão assim atravessadas pelo livro de Sarah Pomeroy. Né? Novamente, o Foucault cita a Sarah Pomeroy para falar de qual é o papel do pai, né? O papel do pai, né? Da mulher que vai casar, né? Para mostrar exatamente como esse papel do pai vai se tornar cada vez mais decisivo no casamento. Então, nós temos aqui duas coisas muito legais do modo como Foucault usa a Sarah Pomeroy. Né? Entende? Quer dizer, ele vai justamente se referir a Sarah Pomeroy numa questão onde a questão da mulher, a questão do feminino, vai ser absolutamente fundamental. Então, quais são as mudanças que ocorrem no casamento, né? Qual é o lugar
da mulher nessas mudanças que ocorrem no casamento, né? Dos gregos, passando pela antiguidade tardia, para chegar no cristianismo, né? Essas mudanças, elas são permeadas pelo distanciamento crítico em relação ao regime dos afrodisia, né? Ao regime do uso dos prazeres na antiguidade clássica, na antiguidade entre os gregos, né? E o papel que no regime dos afrodisia era concebido as chamadas relações entre os homens mais velhos e os rapazes, entre os homens mais velhos e os garotos, né? Então, o modelo, enfim, privilegiado, não era o modelo do marido e da esposa, mas o modelo fundamental das relações na instituição da chamada pederastia, uma palavra que, claro, tem um outro sentido que não tem agora para nós, né? Entende? Então, como é que esse modelo, que era um modelo, como é que esse modelo de relação, que é a relação entre duas pessoas diferentes, porque o homem mais velho já é livre e o garoto mais jovem ainda vai ser livre, mas ele vai ser livre, né? Ele vai ser o cidadão, diferente da mulher, da concubina e do escravo. Então, essa mudança do estatuto do casamento na antiguidade tardia e depois no cristianismo vai provocar um deslocamento importante da função da mulher, da esposa, né? Em função da esposa, né? Já vai ter a questão do vínculo afetivo, né? Já vai ter uma série de... já vai ter e aí vai ser a formação justamente do casal, né? Dessa ideia de conjugalidade, que é o modelo da conjugalidade existente até hoje, né? É claro que não é a mesma coisa, mas é um modelo de conjugalidade que está presente até hoje, né? No curso Subjetividade e Verdade, Foucault faz justamente uma espécie de genealogia do casal, de uma genealogia dessa ideia do casal, né? E se vocês forem ler esse curso, vocês ou nós, mas vocês que já são uma pessoa de idade, que se acham extremamente avançados, você vai ver que a gente continua lá no começo do cristianismo, né? Que nós continuamos concebendo no seu fundamental a ideia de casal muito semelhante a esse começo do cristianismo, né? Bom, tem uma outra, então, na História da Sexualidade 2, né? Na História da Sexualidade 2, nós temos também uma referência a Sarah Pomeroy. Novamente, é uma referência a respeito do casamento, né? Vocês podem acompanhar facilmente isso, porque tem as páginas, né, nas referências bibliográficas, tanto da edição francesa quanto da edição brasileira, tem a página das citações. Então, na minha edição brasileira, da História da Sexualidade 2, a Sarah Pomeroy está na página 132. Tá? Novamente sobre a questão da mulher e agora do status matrimonial da mulher, né? Do status matrimonial da mulher. E a questão, né, da fidelidade, né? Do que é agora a fidelidade sexual, né? Então, agora eu faço questão de ler, né? Porque realmente é igualzinho, é quase igual àquilo que se pratica em geral hoje, o que é pior, né? Aquilo que se acredita que é, né, o casamento, né? Então, bom, fora a ideia de que bom, no Brasil, talvez não esteja tão distante disso aqui, né? Então, o princípio de um duplo monopólio sexual, fazendo os dois esposos parceiros exclusivos, não é requerido na relação matrimonial, né? Pois, se a mulher pertence ao marido, este só pertence a si mesmo. Bom, a dupla fidelidade sexual, como dever, engajamento e sentimento igualmente compartilhado, não constitui a garantia necessária nem a mais alta expressão da vida de casado, né? Desculpem, eu fiz as consequências. É uma outra coisa que é mais importante, que é a questão da violação, que é a questão do estupro. Essa é uma passagem muito importante e que Foucault
e que Foucault lê, né, e retira a sua hipótese ou a sua tese do livro de Sarah Pomeroy, né, sobre o que é a questão da violação, o que é a questão da violação, né? Então, é uma passagem em que Foucault combina, né, agora é o Foucault, né? Ele não apenas comenta, ele também é o Foucault. Ele combina uma passagem do diálogo de Platão Lísias com o comentário de Sarah Pomeroy. Então, isso é uma outra forma que ele tem, então, de citar Sarah Pomeroy, né? Então, o violador atenta somente contra o corpo da mulher, o sedutor contra o poder do marido. Então, tem uma dupla ambiguidade, tem o violador e o sedutor, né? O violador atenta contra o corpo da mulher, o sedutor contra o corpo do marido, né? Ele próprio, né, em troca, enquanto homem casado, só lhe é proibido contrair outro casamento. Nenhuma relação sexual lhe é proibida em consequência do vínculo matrimonial que contraiu. Ele pode ter uma ligação, pode frequentar prostitutas, pode ser amante de um rapaz, sem contar os escravos, homens ou mulheres que tem em sua casa à sua disposição. O casamento de um homem não o liga sexualmente. Isso aqui na História da Sexualidade 2, que tem que ser lido no interior da Grécia. Então, se eu fosse sintetizar para vocês a importância do livro da Sarah Pomeroy, é que ela ajuda Foucault, ela contribui com Foucault para entender, né, o que é o casamento na Grécia Antiga, o que vai ser o casamento depois da crítica que vai se fazer esse modelo. A esse modelo aqui, a esse modelo do marido que pode tudo, ou seja, do marido, né, no momento em que o casamento não significa uma ligação sexual, uma exclusividade sexual. Bom, vamos, né, entende? Nós não precisamos pensar muito para ver o quanto esse modelo de que a fidelidade sexual é exclusiva do marido, que é exclusiva, ou seja, que a fidelidade sexual deve ser exclusiva da mulher e não do marido, de que o marido pode tudo. Apesar das críticas que são feitas a esse modelo depois. Então, ok. Então, isso aqui é, grosso modo, Sarah Pomeroy. E é apenas para vocês terem um pouco de curiosidade, né, para ler um pouco desse livro, né? Porque a Sarah Pomeroy começa o livro dela com o primeiro parágrafo da introdução é muito significativo também. Ela diz: concebi esse livro quando me perguntava o que é que faziam as mulheres enquanto os homens atuavam em todas as áreas nas quais os eruditos clássicos, né, têm colocado sempre uma ênfase especial, né? Então, a arrolada preferência antiga e atual pela história política e militar, somada à habitual fascinação pela história intelectual, obscureceu o papel daquelas mulheres, daquelas pessoas que estavam excluídas pelo sexo ou pela classe social da vida política e intelectual de suas sociedades. Quer dizer, o livro da Sarah Pomeroy ele está em concordância, né, com todas essas modificações ocorridas na década de 70, não é? A partir dos anos 60, nesse campo amplo que é a discussão agora da mulher, dos direitos da mulher, da figura feminina, do chamado feminismo, né, da terceira onda, né? Entende? Então, quer dizer, ela fala isso em entrevistas, a Sarah Pomeroy, de toda essa importância que tem aquela época e como essa importância vai se refletir nos estudos, né? Eu já vou falar do livro de Roussel, nos estudos sobre as mulheres na Antiguidade Clássica, né? Bom, Aline Roussel, Aline Roussel, ela, então, publica em 1983 o seu livro, em cima, quer dizer, dos últimos momentos em que Foucault no último ano de vida de Foucault está trabalhando
no material para publicar a História da Sexualidade 3, né? Então, ela aparece uma única vez, mas ela aparece de uma forma extremamente decisiva. O livro de Aline Roussel é um livro extremamente importante para quem quer entender, né, como é que os médicos, ligados ou não à escola de Hipócrates, construíram uma imagem do corpo feminino, né, do corpo biológico feminino também com seus humores, que também, né, tem uma consequência enorme até hoje. Até hoje, né? Você encontra, por exemplo, nos textos dessa época, já uma descrição daquilo que se chama como é? Na menstruação, a tensão pré-menstrual, né? Na menstruação, né? Então a referência a Aline Roussel, ela é uma referência, digamos assim, mais próxima, ela é uma referência mais próxima, digamos, mais direta para o nosso tema, para o tema do encontro de vocês. Nesse sentido, seria uma boa uma leitura daqueles que se interessarem do livro de Aline Roussel. Ela é citada 2 vezes na História da Sexualidade 3, na página 109, né, em que Foucault diz assim: depois de fazer toda uma discussão sobre o tema da dietética, né, ele diz, nesse quadro global, tão fortemente marcado pela solicitude para com o corpo, a saúde, o meio e as circunstâncias, que a medicina coloca a questão dos prazeres sexuais, de sua natureza e de seu mecanismo, de seu valor positivo e negativo para o organismo, do regime a quem convém submetê-lo. Aí ele cita Roussel. Ele diz, Roussel acaba de publicar um livro sobre esse tema. A citação seguinte, que é a citação que está na página 132, é uma citação, novamente, sobre a relação entre a idade do casamento e as problematizações da saúde da mulher, vê Roussel, né? Então, nós podemos ver, então, no livro de Roussel, toda a construção, né, do corpo feminino, né, do corpo feminino, a partir dos textos, principalmente dos textos médicos, né, pertencentes ou não ao chamado corpus hipocrático, né? E a relação que vai ter o casamento, a procriação legítima, a questão da herança, né, com, né, a preocupação com o corpo, com aquilo que ela chama da ginecologia da época, né? Tá? Eu vou só citar, para a gente, por causa do tempo, eu vou só citar duas passagens do texto de Aline Roussel. Ela vai dizer, então, que justamente toda essa ginecologia, ela está ligada à escolha da mulher, da esposa que vai dar o herdeiro saudável, né? Então, ela diz, nesse contexto sociopolítico que se deve compreender a ginecologia de Soranos, que é médico, filósofo, como também de Rufus de Éfeso, do Marcílio Rufus, muito citado por Foucault, na primeira metade do século II, já na era cristã. Em primeiro lugar, a preocupação em escolher uma jovem, se não púbere, pelo menos apresentando as características de uma mulher fecunda. Em segundo lugar, os conselhos para que a relação sexual seja seguramente acompanhada pela concepção. Finalmente, o cuidado com a mulher durante a gravidez e as precauções que devem ser tomadas para que a criança sobreviva. Esses 2 últimos pontos apareceram, em geral, como elementos a serem creditados à humanidade de Soranos, como um considerável progresso na ginecologia antiga, né? Assim,
tem uma outra questão que o que é muito legal também, infelizmente não vou ter tempo de ler, é toda uma preocupação e um tratamento com a questão da menstruação, com a questão das regras, né? Tá? Qual é a relação da menstruação e da fecundação? Se a menstruação ajuda ou não ajuda, né? Se durante o ciclo menstrual se deve ter relações sexuais ou não. Muitos dizem que sim, porque seria a relação mais fecunda, né? Tá? E também a diferença entre as mulheres gregas e as mulheres romanas, né? Tá? A questão da ausência da menstruação, né? As comparações que vão ter com a menstruação, como uma ferida, uma ulceração inteiramente nefasta à saúde, né? O papel do útero, enfim, né? É um livro que eu considero muito, muito importante para a discussão, essas relações entre o corpo e a vida, e digamos assim, os reflexos, os ecos que essa leitura deixa na História da Sexualidade 3, principalmente, né, quando Foucault trata da questão das mulheres, e vocês veem que tanto lá nos estudos de Sarah Pomeroy, quanto nos estudos de Aline Roussel, nós temos a problemática do casamento, das mudanças no casamento, que é para Foucault, basta a gente ler a História da Sexualidade 4, o grande lugar do deslocamento, né? Quer dizer, eu acho que uma das teses fortes que Foucault tem, né, na História da Sexualidade é o papel que o casamento desempenha, as modificações do casamento, os deslocamentos da ideia do casamento, mas também as continuidades possíveis no interior dessas três grandes experiências com o corpo, com a saúde, com a vida e com a sexualidade, que o Foucault distingue. A experiência dos antigos, em especial dos gregos, que ele chama de afrodisia, a experiência dos prazeres, a experiência do cristianismo, que é a experiência da carne, conceito fundamental de carne, e a nossa experiência, que é uma experiência ligada à ciência sexual, né? A nossa experiência com a sexualidade é marcada pela ciência do sexo, nos seus várias dimensões, nos seus vários aspectos. Era isso que eu tinha a dizer, mais para chamar a atenção de vocês, despertar a curiosidade de vocês, para vocês lerem esses textos escritos por essas mulheres. Eu espero, numa outra oportunidade, já poder falar do texto da Paula, né, que eu estou muito curioso para ler esse texto sobre a fisiologia, o corpo feminino dentro da tradição da escola hipocrática. Era isso, então. Agradeço. Professor Hernani Chaves, muito obrigado. É mesmo uma fala que deixa muitos caminhos abertos, e agora a gente vai chegar nessa parte de questionamentos, de questões que talvez dê para a gente aproveitar mais um pouquinho e tirar essas questões, essas dúvidas, ou aprofundar um pouco mais nessas dúvidas, né? Porque é uma fala mesmo que traz muitas referências e eu estou ansioso para poder entrar nelas um pouco mais, né? Agora a gente vai entrar nesse momento de questões. Eu peço que as pessoas escrevam, façam suas questões no chat. E eu acho que tem algumas questões aqui, não é? Como eu estou acostumado a lidar um pouco com as lives e com as... se você permitir, eu posso olhar aqui e já comentando. Fique à vontade. É que a gente também tem pessoas da nossa equipe, a Raquel já está aí, para que vai auxiliar nisso. Então, professor, eu até ia comentar, eu acho que talvez uma dinâmica que talvez seja legal é a gente ver todas as perguntas e você responder, ou você prefere respondendo uma de cada vez? Não, a gente pode também encontrar aqui, talvez, perguntas que tenham uma relação, né, que podemos fazer, não é? Porque algumas não são perguntas, são comentários apenas, não é? Comentários que reforçam um outro argumento.
Você prefere que eu vá colocando na tela para ficar mais fácil a leitura? Eu estou vendo aqui no chat. Tá eu estou vendo aqui. Né? Tá então, ótimo. Por exemplo, o livro da Aline Roussel é um livro muito, muito, muito legal, eu repito. A Aline Roussel, infelizmente, ela já faleceu. Ela era essa franco-marroquina que vem para a França, que estudou e trabalhou na Universidade de acho que de Toulouse, né, durante muito tempo, e é um livro que eu considero muito, muito importante para nos auxiliar na leitura dessas passagens de Foucault, da história da sexualidade 3, sobre aquilo que Foucault diz sobre o corpo feminino, sobre a mulher, sobre o casamento, né? Isso é muito legal. O Felipe Tito lembra a Freud, né? Isso que ele... a moral dupla, quer dizer, essa questão está lá presente, só que é claro que aquilo que Freud chama de moral dupla, eu não me lembro bem se ele usa esse termo, faz tempo que eu não vejo esse livro, que eu não leio esse ensaio, mas é claro que a avaliação de Freud é uma avaliação bem diferente, num certo sentido, da avaliação que você pode ter sobre isso a partir dos estudos dos helenistas e a partir da posição de Foucault e dos textos da época, não é? Quer dizer essa porque quando a gente fala de moral dupla, se mal compreendi, você fala, no caso do Brasil, que você esconde, não é? Você esconde que tem uma outra pessoa fora do casamento. Agora não, né? Agora é muito difícil, com todas as câmeras e toda a vigilância tecnológica. Mas na Grécia é o contrário, não é? Não era escondido, não era proibido, né? A grande questão é que não significa que era livre. Né? Não significa que era livre, mas que tinha toda uma elaboração de ordem ética, de ordem moral, que Foucault vai chamar de estética da existência. Quer dizer, a grande diferença entre essa experiência e a experiência da moral sexual civilizada, digamos assim, é que essa experiência dos gregos, ela dá origem a uma ética. Uma ética, ela dá origem a uma ética que a ética do domínio do corpo. Uma ética centrada não no esquecimento do prazer, mas para que você não seja dominado pelo prazer. Então, fazer da vida uma obra de arte, né, significa que você, assim como o artista tem um domínio da técnica, né, ele tem o domínio dos materiais, o domínio da técnica, para a cada momento criar alguma coisa de diferente, que é a poesis, assim o cidadão, assim o sujeito, ele tem que ter, né, o domínio das técnicas de si, dirá Foucault, né, para que ele possa, né, não se deixar levar pelos prazeres. Então, a questão é a questão do prazer. É essa questão que desaparece, que quase que desaparece depois, né? O prazer vai ser sempre algo condenável, etc, etc. Né? Esse é, por exemplo, o tema da grande discussão de Deleuze com Foucault, né? Quer dizer, essa ênfase que Foucault dá aos prazeres, né? Enquanto que Deleuze dava uma ênfase ao desejo, mesmo, né, que ele entendesse o desejo fora do campo psicanalítico, o que para Foucault não é totalmente verdadeiro, né? Foucault não... enfim, né? Um pouco só para dar uma pitadinha de polêmica nessa história, né? A Gabriela pergunta se há uma diferença significativa entre o papel da mulher na Grécia e no cristianismo. É porque já no cristianismo nós temos... Porque entre a Grécia e o cristianismo tem a chamada antiguidade tardia, principalmente os estoicos, né, que foram os grandes reformuladores e grandes críticos da moral dos afrodisia. E aqueles que vão, digamos assim, começar a valorizar o vínculo, um vínculo conjugal baseado no afeto, baseado no respeito, antes de chegar no cristianismo. Quer dizer, se tem uma mudança importante, né? Apesar de nós podermos dizer que no cristianismo a mulher continua num segundo plano, mas tem uma mudança importante, né? Que é a mudança que é trazida pela ideia da conjugalidade,
né, pela ideia da esposa, da dona da casa, e do vínculo afetivo, do laço afetivo, que agora une o marido com a esposa. Né? Essa é uma mudança muito, muito importante. Eu repito, o Foucault não tem uma leitura mais, digamos assim, mais comum que a gente tem do cristianismo, que atribui ao cristianismo todos os males da humanidade, que atribui ao cristianismo todos os males referentes ao corpo, à sexualidade. O Foucault não tem essa leitura. Quer dizer, o cristianismo não é vitorioso por isso, né? Ou só por isso. Isso é né? Ele, digamos, pode até aperfeiçoar e radicalizar o que já tinha antes, né? Mas não está aí, né? Não está aí a questão. A questão está, né, de que o cristianismo inventou o famoso poder pastoral. É aí que está o grande problema, né? Um grande problema. Né? Quer dizer, um certo modelo de relações de poder que depois vai ser assumido pelo Estado e depois vai atingir todas as nossas relações afetivas, todas as nossas relações pessoais, etc, etc. Não é verdade? Quer dizer, né? Cuja transformação mais recente é o neoliberalismo, né? Não? Então, bom. Professor, a gente está... Agora são meio-dia, né? Eu só queria saber se a gente tem um teto para não te... Mais 15 minutos, se as pessoas aguentarem. A gente aguenta. Tá bom, então. Com certeza. Pode ser, Márcio? Márcio Mioto? Pode ser, né? Pode ser. Olha, o Lucas aí lhe pergunta por Preciado, entendeu? Assim, eu acho que eu li um pouquinho do Manifesto Contra Sexual já faz muito tempo, né? Quer dizer, talvez o que Preciado tenha trazido de deslocamento e de novidade para nós, se é que eu me lembro um pouquinho dessa leitura, é o modo como ele trabalha, né, o papel da tecnologia. É o modo como ele trabalha o papel da tecnologia. Mas a minha questão, assim, mais... E, por outro lado, a noção de contrassexual, ela me parece também ter uma inspiração Foucaultiana, na medida em que é uma noção contra o sexual a partir da seu aprisionamento à dimensão da ciência, à dimensão biológica, etc, etc. Né? A esses limites que são dados para o sexual, né, na nossa época, no mundo em que a gente vive. Né? Mas o Preciado é um cara muito interessante, né? Um cara muito interessante. Eu assisti uma palestra dele já faz muitos anos, antes de sua transição total, né? Tem uma presença cênica, tem uma fala muito interessante. A Gabriela pergunta se o papel do homem descrito pela Pomeroy seria exatamente isso, um pouco a constituição do patriarcado, né? Um pouco, né, a constituição do patriarcado. Talvez porque Foucault queira evitar um pouco esse vocabulário que para ele talvez esteja muito marcado por um certo tipo de análise da qual ele se distancia, né, Foucault. Mas quando você vê todas as transformações do papel do pai, por exemplo, no curso Subjetividade e Verdade, né, a crítica que na história da sexualidade 1 nós já tínhamos do famoso complexo de Édipo, né, mesmo que Foucault não dê ênfase a essa palavra patriarcado, ele certamente está caminhando nessas águas. Né? Por quê? Porque na medida em que o casamento se torna público, o poder do pai, o poder paterno, extrapola o poder da família. Né? Extrapola o poder da família. Né? Então, se a gente for ler esse curso, por exemplo, eu vou dar o exemplo do curso Subjetividade e Verdade.
E aquilo que eu disse no começo se concretiza exatamente agora. Quer dizer, a pergunta da Gabriela, ela me leva a dizer uma coisa que não estava muito clara para mim, entendeu? Que eu acho que esclarece para mim agora a sua pergunta, Gabriela. Ou seja, mesmo que Foucault não fale especificamente do patriarcado, quando ele faz assim essa genealogia da figura do pai, baseada, né, baseada nos historiadores, é como se ele estivesse fazendo uma espécie de genealogia, ou de uma gênese da ideia do patriarcado, né? Do patriarcado, porque quando o pater potestas, né? O poder paterno, ele se manifesta, ele se constitui, se concretiza, principalmente em relação à esposa e, mais ainda, à filha, aquela que vai casar, né? Aquela que vai casar, aquela que vai garantir a permanência do nome, né? A transmissão do nome. Então, a figura feminina, ela tá aí nessa encruzilhada terrível. De um lado, porque diz respeito à herança, mas de outro lado, né, diz respeito à transmissão do nome, né, por meio dos filhos. Entende? Então, a coisa fica muito complicada, né? Mas é interessante, então, essa sua pergunta, Gabriela. Vamos ver se tem mais. Já falei da diferença. É o papel da sexualidade da mulher grega e da mulher romana, né? Quer dizer, Isabel, tem diferenças porque, vejam, que mulher, né? Vejam, o título do livro da Sarah Pomeroy mostra as 4 principais figuras do feminino na Grécia, ou na Antiguidade. E a sequência desses nomes é muito importante. Primeiro, as deusas, né? Depois, as prostitutas. Em terceiro, as esposas. Finalmente, as escravas. Entende? Então, a pergunta ela é muito mais complexa, porque o papel e a sexualidade da mulher grega varia, né? Ela está ligada justamente à sua posição, porque as deusas têm sexualidade, não é? Ou elas permanecem virgens, como Atena, né? Atena ou Atena, que permanece virgem, né? Ou elas estão ligadas aos prazeres, à beleza, né? Às dissoluções, ligadas ao corpo, né? A Afrodite, enfim. Né? Então, as deusas têm uma sexualidade. Depois, as prostitutas. Qual é o papel que as prostitutas têm, né, nesse mundo? Né? As hetaíras. Né? E depois que vêm as esposas e, finalmente, as escravas. Entende? Então, é muito legal, quer dizer, muito legal, é muito interessante esse lugar intermediário entre a deusa e a esposa, que é representada pela prostituta. Né? O que garante, o que dá esse lugar à prostituta? Né? Eu acho que... Então, desculpa te cortar, mas isso é muito interessante, né? Porque a gente pode pensar nisso como a arte erótica, né? Essa possibilidade ampla que talvez a sexualidade moderna... Mas aí você está marcado, mas aí tem uma marcação, digamos assim, social, porque aí o corpo é propriedade do Senhor. O corpo é uma propriedade. O corpo da mulher, o corpo da prostituta, o corpo da escrava. É tratado como uma propriedade. E dos escravos. Qual é a diferença em relação ao belo adolescente? É que o belo adolescente, ele não pode ser uma propriedade, porque ele vai ser um senhor, ele vai ser um cidadão, ele vai ser o adulto. Entende? Por isso é que toda a discussão, digamos assim, ética fundamental se dá aí, se dá nesse momento. Né? Se dá nesse momento. Tá? Se dá aí nesse momento. Então, a mulher romana, só para continuar, né, a pergunta da Isabel, que é uma pergunta legal. Na mulher romana, nós vamos ter vamos ter deslocamentos em relação a essas 4 figuras, né? Mas nós vamos ter um deslocamento importante
no papel da esposa. E esse deslocamento importante é dado pela mudança no matrimônio, do papel do casamento. Fora isso, tem vários outros temas, porque tem o tema do estupro, o tema da sedução, mas também tem um terceiro tema, que é o tema do incesto. Né? O terceiro tema, que é o tema do incesto, ou seja, porque o incesto, ele não era inteiramente proibido, principalmente entre irmãos e entre mães e filhas, mães e filhos e irmãos, incesto entre os irmãos, né? Quer dizer, não era proibido, era visto com uma certa, digamos assim, uma certa crítica, um temor, mas não era visto como é visto hoje, né? Então, é por esse tipo de prova de fato que vem dos historiadores, o Foucault usa contra o Lévi-Strauss, né? E é uma espécie, digamos assim, de proibição universal do incesto, né? E, de certa forma, ele mobiliza isso contra a ideia do Édipo na psicanálise, em especial na História da Sexualidade 1, na versão de Lacan, no começo dos anos 50, das leituras de Lévi-Strauss, etc., etc. Né? Entende? Quer dizer, essa ideia, então, de que é uma espécie de estrutura universal que constitui o desejo humano, etc., etc. Então, essa é uma discussão bem ampla. O Daniel pergunta se as técnicas de si são analisadas nas composições de diferentes modos históricos das relações. Exatamente isso. As relações consigo no mundo ocidental. Exatamente isso. Né? E o Daniel faz a pergunta, que é uma pergunta muito comum que tem sido feita, que é a relação entre Foucault, a liberdade e a sujeição. Né? Tem uma crítica muito forte de que Foucault só fala de sujeição e muito pouco de liberdade. Bom, nós temos que entender o que significa liberdade, em primeiro lugar. Né? Qual é a concepção que nós temos de liberdade? Porque o tema da liberdade é um tema absolutamente construído, né? Ele é construído, no caso da filosofia, principalmente no campo da discussão ética, né? E aí ele se estende ao campo da filosofia política, né? Então, nós temos que ver que Foucault, digamos assim, não, de forma nenhuma deixa de estar no seu horizonte a questão da liberdade, muito menos a questão do outro, dizer que a estética da existência é uma estetização individualista, isso tudo não condiz com os textos, né? Então, de que liberdade o Foucault está falando? Né? Evidentemente, que liberdade? É o registro, por exemplo, do liberalismo, né? É o registro, por exemplo, da ideia de liberdade herdada da filosofia política clássica, que a gente chama do século 17, 18, né? Então, acho que essa é a primeira questão que a gente tem que ver para pensar essa questão das práticas de liberdade, né? Então, as práticas de liberdade, elas estão vinculadas diretamente, né, no caso de Foucault, ao modo, aí tem outro elemento, né? Quer dizer, ao modo como você se relaciona com as regras, né? Ao modo como você se relaciona com as regras dominantes. Até aí você vai dizer assim, mas isso é a mesma coisa sempre, né? Mas aí o que é que Foucault ele não vai dissociar a liberdade da ideia de ruptura das regras, né? De ruptura das regras. Tá? Eu vou dar um exemplo para você, Daniel, para vocês, né? Estou respondendo a pergunta do Daniel, que está na esteira dessa discussão sobre o casal. Vamos dar um exemplo. Né? Você pode, evidentemente, quer dizer, eu suponho que aqui ninguém seja contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, digamos. Ninguém é contra o casamento das pessoas do mesmo sexo. Nós podemos argumentar que esse é um direito que as pessoas têm e que ele é legítimo. Ok, isso é um ponto pacífico. Mas qual é a questão? Né? Qual é a questão? A questão é a seguinte, é que não existe uma lei que regulamente as relações entre pessoas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo,
que seja uma lei que esteja ligada, digamos assim, à singularidade dessas pessoas, né? Essas pessoas são entendidas a partir dessa abstração da pessoa humana, a partir de uma certa abstração dos direitos humanos, né? E como isso é subjetiva, né? Subjetiva às pessoas da comunidade LGBT, né? Então você vai reivindicar um direito que é seu porque você é uma pessoa, né? Bom, nós podemos dizer que é tudo bem isso. Mas qual é o problema? O problema significa que, né, o casamento, né, vivido no cotidiano das pessoas do mesmo sexo provoca algum tipo de deslocamento e de mudança nas regras que regem a conjugalidade, que são regras dadas, entendeu, pela heterossexualidade, pelo casal heterossexual, pelo casamento que é feito para os heterossexuais. Esse é o problema, entendeu? Então, o que Foucault vai dizer? Foucault vai dizer, bom, o problema é o modo de vida. O problema não são as relações sexuais entre as pessoas do mesmo sexo. O problema é o modo de vida. Se esse modo de vida muda alguma coisa, ou não, ou se reitera o que já existe, e às vezes da pior maneira possível, né? Entende? Então, essa que é a questão. É aí que está a questão da liberdade. Né? Aí que está a questão da liberdade. Aí que ela moda, quer dizer, a questão da liberdade, ela está diretamente relacionada ao modo de vida. Se o seu modo de vida é a aceitação das regras, se o seu modo de vida é a contestação das regras, se o seu modo de vida é ser estratégico em relação às regras, se você propõe uma forma alternativa. Entendeu? Uma forma alternativa. Então, acho que essa é a questão. Como é que você pode ser livre numa relação de casamento? Né? Como é que você pode ser livre numa relação de casamento? O que significa a liberdade no interior do vínculo conjugal? Ela, né? Entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, ela significa as mesmas coisas, ela pode significar as mesmas coisas do que já existe, né? Para as pessoas que não, né, para os heterossexuais. Então, isso é um problema sério, isso é um problema grave, né? Entende? Que é um problema que é preciso, do meu ponto de vista, é preciso discutir, para a gente não ficar idealizando a conquista jurídica, no plano jurídico, como algo que muda radicalmente a vida das pessoas, porque na hora da separação, queridos e queridas, vai ser igual ao, né, uma coisa assim, vai ser igual a qualquer casal. Se você não tem filho, você tem cachorro. O juiz ficou de saco cheio, então vai aplicar o cachorro do casal que se aplica às crianças. Então, alguém fica com o cachorro e a guarda compartilhada, e a outra vai só ver no final de semana, e você está com o seu amigo passeando, o amigo que se separou liga para você, vamos passear com o cachorro, que hoje é o meu dia. E tem que devolver o cachorro às 6 horas da tarde, às 5h30 da tarde, o ex-cônjuge fica ligando, que está na hora de trazer o cachorro. Que mudança isso trouxe? Né? Que mudança do modo de vida isso trouxe? Essa é a questão. Gente. Muito bom, professor. Muito bom mesmo a fala. É muito interessante olhar assim, né? Como o Foucault não dá esse caminho para a liberdade, né? Ele dá os questionamentos que a gente precisa fazer para não ser um sujeito sujeitado, né? Eu agradeço muito sua fala. Agora a gente está aqui a presença de algumas outras pessoas da nossa equipe. Eu quero aproveitar para reforçar o agradecimento ao canal do professor André. Peço para que se inscrevam, para que assistam os vídeos, porque é um canal muito interessante também. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a todos e a todos, principalmente ao professor Hernani Chaves, que está aqui com a gente. E também vou abrir um pouco para o pessoal da equipe conversar e fazer seus agradecimentos e seus comentários. Fique à vontade. Gostaria de agradecer ao professor Hernani por aceitar o nosso convite, pela generosidade, pela delicadeza, né, pela oportunidade que nos dá, né?
E assim, né, muito legal, já é a segunda fala dele, né, está nos brindando, não é? Que a gente está consolidando esse grupo aqui em Rio das Ostras, o grupo sobre Foucault, um grupo na psicologia, né? E a gente já começa a perceber, inclusive, ex-alunos já em pós-graduação, né, que estão, né, até vendo a fala e tudo mais, né? Então, assim, muito legal, muito obrigado, né, professor, pela sua presença e assim, né, como que nos brinda, nos ajuda, né, em todo esse trabalho que a gente está fazendo, né, aqui em Rio das Ostras, né, no interior, na graduação, na psicologia, né, então muito obrigado. Tá certo. Eu agradeço também, né? Como eu estava dizendo, quando você está escrevendo sobre alguma coisa, se você tem a oportunidade de falar sobre o que você está escrevendo, isso ajuda bastante, né? Isso ajuda bastante, né? E muito sucesso aí para o grupo. Eu espero um dia estar presencialmente aí entre vocês. Tomara. A gente espera muito, professor Hernani. Só um comentário, né? Assim, agradecer, claro, sempre sua gentileza e disponibilidade o ano passado, esse ano também, e um comentário sobre a sua fala, né? A gente aplica os modelos que a gente mal lembra que repete ao pobre do doguinho, né? Tadinho do doguinho. Sim, gente, é uma coisa. Essa história é emblemática para mim, entendeu? Essa história é emblemática para mim. Essa história do cachorro é emblemática, porque, como eu disse, o juiz já estava de saco cheio. Né? É isso, gente. Só um lembrete, agradecer a todo mundo a presença, né? Dia 12, daqui até 17 de dezembro, a gente tem a continuidade semanal dos encontros, outros convidados. Semana que vem a gente tem o Gustavo Capone, né? E aí vou deixar a palavra para Pedro, Raquel e Rodrigo para fazer o fechamento. Obrigada mais uma vez. Eu só queria agradecer ao professor, achei as palavras muito potentes, eu tenho lido alguns artigos, e aí a gente vai costurando, né, as ideias que são trazidas durante a explanação com algumas ideias que a gente já leu anteriormente, e as coisas vão se encontrando, né? Estou louca para ler o texto que vai surgir dessa discussão que você tem feito agora, acho que as palavras são muito potentes, né? São discussões muito importantes, porque a gente lê algumas críticas ao Foucault também, e a gente percebe, eu tenho a impressão, às vezes, de que o professor Hernani, ele vai buscar esses pontos de crítica ao Foucault e vai tentar resgatar, né? Onde que estão criticando Foucault para eu ir lá futucar esse ponto para tentar entender por que estão criticando aí. Aí eu entendi mais ou menos que foi aí que você foi buscar e achei isso muito legal, né? De tentar encontrar essas mulheres nesse lugar de crítica também. E estou louca para ler o texto que vai surgir daí. E parabéns pela aula de hoje, foi muito bom. Estou louca para ler essas mulheres que você encontrou aí também, porque dialogar com os textos que vêm no Foucault e depois ir para esses textos, para mim também é muito legal. E obrigada pela sua presença de novo, é sempre muito bom conversar com você e com os seus textos. Obrigada. É certo, eu posso passar para o Márcio os arquivos do livro do Boswell, do livro da Sarah Pomeroy. Eles estão em espanhol, não tem tradução para esses, porque assim, são 2 calhamaços de 600, 700 páginas, mas são livros que esclarecem muito, 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 muito as posições de Foucault. Vai ser ótimo, nem que seja só para a gente dar uma curiada, assim, futucar os textos para olhar o que tem neles mesmo que não seja para a gente estudar com tanta profundidade. Exatamente. Com certeza. Manda para a gente, sim, que isso é muito bom. Uhum. Bom, eu acho que então estamos finalizando mais esse encontro, né? Esse primeiro encontro do segundo encontro de estudos sobre Michel Foucault, Corpo e Vida em Michel Foucault. E
Lembro para acompanharem a gente no Instagram, Jaguar do Foucault, para a gente movimentar e continuar conversando. E é isso. Muito obrigado a todos e a todas. Tchau. Obrigado. Márcio, a gente fala, né, sobre o nosso outro assunto. Vai falando, tá bom? Tchau. Tchau, gente. Tchau, professor.